Bom, nós vamos seguir falando sobre política internacional e sobre os Estados Unidos especificamente. Temos uma entrevista ao vivo, exclusiva, a partir de agora. Conversa conosco aqui em Os Pingos nos Is, o embaixador do Brasil em Washington, Nestor Forster. Embaixador, antes de mais nada, boa noite, obrigado pela presença aqui. Boa noite, prazer estar aqui. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Embaixador, nós até no programa de hoje estávamos falando aqui mais cedo sobre a relação tensa agora entre o Brasil e a China. No caso é um regime ditatorial, autoritário, mas o que esperar da relação do Brasil com os Estados Unidos de Joe Biden a partir de agora? Será uma relação tão tensa quanto essa que nós estamos tendo agora com a China ou não? É diferente? O que esperar? Não acredito, acho que vamos continuar a ter uma relação sólida com os Estados Unidos, com talvez algumas ênfases diferentes, com alguns pontos na agenda, com algumas prioridades novas do lado do governo norte-americano, mas a relação do Brasil com os Estados Unidos, ela tem quase 2 séculos, ela é a relação mais duradoura que nós temos com qualquer país do mundo, né? Vamos completar 2 séculos daqui a 2 anos. Ela é uma relação, ao contrário da relação intensa que o Brasil tem com outros países como a China, que é uma relação sólida, madura, baseada em interesses de comércio, de investimentos, a relação com os Estados Unidos tem essa peculiaridade de ser a mais antiga e de ser calcada em valores compartilhados pelos 2 países, pelas 2 sociedades ao longo da sua história, né? Eu estou falando de respeito à democracia, de respeito ao Estado de Direito, à economia de mercado, aos direitos humanos. Isso nos une aos americanos, né? Nos uniu na Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil enviou 25 mil pracinhas para lutar ao lado dos soldados americanos contra o nazismo e o fascismo no sul da Itália. Não é? Desde então temos uma cooperação enorme nessa área de defesa, nessa área militar, em tantas outras áreas. Então, eu acredito que há muitos elementos de perenidade, de continuidade, de institucionalidade que dão a moldura da nossa relação. O fato de nós termos uma mudança de governo aqui em Washington não altera de maneira fundamental a importância estratégica que o Brasil tem para os Estados Unidos e os Estados Unidos têm para o Brasil, como as 2 maiores democracias, as 2 maiores economias das Américas. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Embaixador, o senhor, boa noite. O senhor acreditou de fato que o presidente Trump conseguiria reverter na justiça o resultado das eleições, o resultado oficial? Veja, Augusto, obrigado pela pergunta. Boa tarde. Veja, minha opinião pessoal não tem nenhuma importância nisso. O que tem importância é o trabalho que a embaixada faz aqui, de procurar acompanhar o que está acontecendo da forma mais objetiva e serena possível, não é? E, com relação especificamente aos eventos aí ao longo do processo eleitoral, durante a eleição e depois, nós procuramos sempre identificar o que estava sendo arguído de um lado e de outro. Tá? Na nossa avaliação, na avaliação de quem acompanhou o assunto de perto aqui, faltaram elementos que consubstanciassem as alegações que foram feitas. Esse não é um juízo que cabe a mim fazer como diplomata, nem a embaixada, obviamente, mas é um juízo que foi feito pelo sistema judiciário americano, que se pronunciou a esse respeito. Então, aí não há nada a acrescentar à intervenção de quem está constitucionalmente mandatado para fazer isso, né? Embaixador, quem lhe faz a próxima pergunta agora é a Ana Paula Henkel, que está nos Estados Unidos. Diga, Ana. Boa noite, embaixador. Um prazer tê-lo aqui novamente. Embaixador, o senhor acha que agora, numa nova administração Biden, aí, com o Partido Democrata, que é muito ligado com a ala da extrema esquerda dentro do partido, até a própria vice Kamala Harris é uma senadora, até então senadora, agora vice-presidente, muito ligada a pautas ambientais, a aumento de impostos, às pautas mais sociais. O senhor acha que dentro dessa nova administração haverá alguma intervenção ou alguma tentativa de intervenção dessa nova administração Biden-Kamala Harris na Amazônia? Boa noite, Ana Paula. Muito boa pergunta. Veja, o presidente é o presidente Joe Biden. Ele é um homem que tem uma trajetória política conhecida, de 47 anos de experiência no Senado americano, e durante muitos anos foi presidente da Comissão de Relações Exteriores.
Ele visitou a América Latina como vice-presidente e como senador mais de 10 vezes, esteve 3 vezes no Brasil, em outro momento, né, em 2013, 2015, se não estou enganado, ele esteve lá. Ele é um homem que é conhecido por ser, no contexto do Partido Democrata, um homem moderado politicamente, não é isso? Isso não quer dizer que não haja dentro do partido setores aí mais radicais, com pautas aí mais alinhadas à esquerda ideológica. Agora, a nossa relação não vai ser feita com ideologia como nunca foi. A nossa relação vai continuar a ser feita com base na defesa dos interesses nacionais brasileiros. E eu tenho a convicção pessoal de quem tem experiência de ter vivido aqui outras transições aqui em Washington, de que nós temos um espaço importante para trabalhar juntos com o novo governo aqui, apesar de diferenças que possamos ter em determinados aspectos aí da nossa política externa. Mas, por exemplo, as áreas que você mencionou, Ana Paula, nessa área de meio ambiente, por exemplo, eu não vejo por que o Brasil não deva buscar um engajamento muito sério com o governo Biden e procurar identificar uma agenda comum que possamos trabalhar tanto no plano bilateral quanto no multilateral. Os dois países têm uma expressão ambiental muito importante. O Brasil é uma das maiores potências ambientais do nosso planeta. Nós não temos por que ficar vendo essa questão toda de Amazônia ou de meio ambiente como um problema. Tá? O Brasil não é parte do problema, o Brasil é parte da solução. Tá? O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo, tem a matriz energética das mais limpas, renováveis do planeta. 82% da nossa energia elétrica vem de fontes renováveis, né? Nós temos 2/3 do território nacional cobertos com a vegetação nativa. Que países, eu pergunto, têm esses bens ambientais à sua disposição? Então, o desafio para nós é continuar a usá-los da melhor forma, sempre tendo em vista a preservação do interesse brasileiro. Quando ele for atendido, eu não vejo por que não possamos nos engajar de forma substantiva, buscando atrair investimentos, tecnologia, cooperação, também nessa área de desenvolvimento aí sustentável na Amazônia. Para você que chega agora, estamos ouvindo aqui o embaixador do Brasil em Washington, Nestor Forster. Quem faz a próxima pergunta ao senhor, embaixador, é Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Embaixador, pois é, a sua postura é admirável, é propositiva, né? O senhor exerce muito bem, né, a função da diplomacia, porém, o contexto não está ajudando, né, embaixador? Nós vimos uma eleição dos Estados Unidos altamente conflagrada. Nós vimos figuras como Barack Obama, o próprio Joe Biden, acusando o presidente Trump de assassinar as pessoas que foram vítimas da Covid, ou seja, chutaram o balde, né, de um determinado tipo de convivência diplomática, civilizada. E esse tipo de arroubo também transbordando aqui para o Brasil, né? Quer dizer, a gente sabe que são bravatas, que são demagogias, mas elas foram feitas, por exemplo, pelo próprio então candidato Joe Biden, dizendo que ia unir o mundo contra o Brasil do Bolsonaro, né? A gente sabe o quanto a figura do presidente Bolsonaro tem sido caricaturada por políticos interessados em usar isso, né, como panfleto, etc. O Emmanuel Macron, por exemplo, leva isso às vias de fato, né, assim, em relação a realmente dificultar, né, a parceria com o Brasil. Como o senhor está vendo, o senhor acha que essa inflamação toda vai desaparecer a partir do início da nova administração? Guilherme, muito obrigado pela sua pergunta, excelente. Minha expectativa é até certo ponto positiva, tá? Até porque não é possível manter os ânimos tão exaltados por tanto tempo, né? O fenômeno que você muito bem descreveu é um fenômeno que a gente assiste aqui nos Estados Unidos, mutatis mutandis, vemos ele no Brasil, vemos na Europa, essa hiperpolitização, hiperpartidarização. A nossa atuação, a atuação da diplomacia profissional, ela leva em conta esses fatores e ela se dá, às vezes, com este pano de fundo, né? Ninguém está fechando os olhos e colocando uns óculos cor-de-rosa aqui, fazendo de conta que não existe essa polarização. Ela existe, ela é um fator político importante que deve ser levado em conta. Agora, a atuação do diplomata, ela procura se dar num plano próprio, ela procura agir sem se posicionar, sem entrar mais diretamente nessas contendas, especialmente quando estão com esse grau de estridência, de aguerrimento de lado a lado. A gente que quer trabalhar pelos interesses mais permanentes, pelos interesses perenes que
o Brasil, a sociedade brasileira tem na sua relação com o seu parceiro mais importante, nós temos que olhar para frente com essa visão larga, com esse horizonte amplo, né? sem ceder à tentação, às vezes, de tomar partido, de endossar essa ou aquela corrente. Né? Eu posso parecer um pouco que no Brasil hoje, com certa desconsideração, se chama um isentão, mas, com franqueza, eu digo, a atividade diplomática, sem essa objetividade, sem buscar estar num plano próprio, ela fica prejudicada porque ela se compromete e ela nos torna míopes a defender o nosso partido, que é o único partido que nós temos, que é o Brasil. E para fecharmos, embaixador José Maria Trindade faz a última pergunta. Diga, Zé. Pois é, embaixador, o presidente Donald Trump sai impopular, um dos mais impopulares presidentes dos Estados Unidos, segundo o Gallup, divulgado hoje, né, 34% de popularidade, o mais baixo foi 32%. Na média, ele não foi muito apoiado. E também desacreditado porque ele levou um discurso de não aceitar os resultados, como um mau perdedor, não aceitar os resultados das eleições e provocou muito tumulto. E hoje até correligionários dele, republicanos, querem evitar a candidatura dele nas próximas eleições. Mas eu considero que o Donald Trump deu uma sacudida no mundo, não foi só nos Estados Unidos, não. Ele apontou distribuição de poderes muito fortes no planeta, inclusive jogou luz sobre a China, que andava ali, ninguém prestava muito atenção. Eu quero perguntar ao senhor, o senhor tem uma grande experiência aí de avaliação e de projeção. Eu acredito num mundo diferente depois do Donald Trump. O senhor concorda? E uma pergunta acessória, se o senhor acha que será necessário a troca de representante do Brasil em Washington? Não há dúvida que o presidente Trump teve um papel muito importante nesses 4 anos do seu mandato. Isso, aliás, José Maria, eu acho que é uma das poucas coisas em que os críticos e os defensores mais aguerridos do presidente concordam, né? Ele foi uma presidência que teve consequências importantes, né? Você destacou alguns elementos. Ele, por ser um homem de fora do establishment político, trouxe temas novos, trouxe posições novas, corajosas para o debate, inclusive o debate de política externa. Foi um defensor aguerrido de temas que são muito caros à própria sociedade brasileira, aqui como a liberdade religiosa, por exemplo. O Brasil se orgulha de ser membro fundador da Aliança para a Liberdade Religiosa, que hoje reúne mais de 40 países, não estou enganado, que se juntaram do mundo inteiro, defendendo a causa da liberdade de consciência, da liberdade de religião, tão cara à sociedade brasileira. Então, não há a menor dúvida de que o presidente Trump deixou a sua marca. Não vou emitir juízos aqui sobre esse papel dele pós-eleitoral, acho que não é meu papel. Com relação à mudança de representante, eu não entendi a sua pergunta, se eu devo sair daqui porque mudou a administração, é isso? Exatamente, Se há alguma troca na embaixada? Não que eu tenha sido informado, essa decisão é do presidente da República, assessorado pelo chanceler. Eu me considero plenamente qualificado para fazer um trabalho muito produtivo com o novo governo aqui, pelo simples fato de que eu tenho mais de 15 anos de experiência em Washington, em diferentes momentos da minha carreira, e tenho ampla interlocução nos 2 partidos. Isto é, digamos, fundamental para o trabalho diplomático em qualquer democracia, né? Ter um bom diálogo com todas as correntes políticas, ainda mais aqui nos Estados Unidos, que são mais 2. É um pouco mais fácil do que no Brasil, onde nós temos aí mais de 30 partidos, ter o mesmo grau de interlocução com todos é mais difícil. Com 2, a gente consegue dividir melhor. Me considero plenamente qualificado para continuar aqui e tenho a convicção pessoal de que temos muitas coisas a fazer nessa agenda bilateral com os Estados Unidos, a trabalhar junto. A gente fala muito só no meio ambiente, mas nós temos uma agenda importante de cooperação econômica, comercial, na defesa da democracia, no combate ao crime organizado. Falamos aqui de cooperação de defesa. Nós temos essa agenda nova, fundamental, de cooperação na área científico-tecnológica. O Brasil acabou de se associar ao mais ambicioso projeto de exploração espacial, o projeto Artemis, que deve levar a primeira mulher à Lua em breve, e depois enviar uma missão tripulada a Marte.
Então, estamos com uma agenda muito proativa, uma agenda que olha para o futuro e que tem grande institucionalidade, justamente porque a nossa relação tem quase 2 séculos. Então, nada disso começou ontem nem vai terminar amanhã. E nós esperamos continuar a contribuir aqui para que essa agenda avance em benefício dos interesses do nosso país, do Brasil. Ok, esse é Nestor Forster, embaixador do Brasil em Washington, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Bom trabalho por aí, embaixador, e obrigado pela entrevista mais uma vez. Muito obrigado aos ouvintes da Jovem Pan que nos acompanharam.